Meus amados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos ter um tempo de oração. Senhor, nós mais uma vez reunimos em Teu grande nome. Pedimos ao Senhor que na Tua infinita misericórdia, na Tua infinita graça, venha estender as Tuas mãos sobre nós. Que Tu possa se derramar de maneira extraordinária nesta manhã, neste lugar. Que o Senhor encontre aqui corações famintos, corações sedentos, corações que anelam a Tua presença. Senhor, nosso coração é como uma terra seca, Senhor. Ele jamais poderá sobreviver sem a água, sem a vida da Tua palavra. Nosso coração é onde reside a fonte de todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, todos os nossos anelos. E aqui estamos, Senhor, rogando-te mais uma vez, abra os Teus céus neste lugar, Senhor. Derrame a Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está aqui em Hebreus, capítulo 2, uma palavra voltada para a mesa. Creio que não teremos condições de esgotar todo o extraordinário conteúdo desta rica palavra, porque neste grandioso capítulo, nós iremos nos deparar com os 5 pontos fundamentais acerca da nossa salvação. 5 pontos. Este é um capítulo de uma riqueza extraordinária. Eu creio que nós não temos capacidade em nós mesmos de esgotar toda a riqueza contida neste grandioso capítulo. Nós podemos destacar aqui 5 pontos que este capítulo trata para nós, acerca da pessoa de Cristo. Ele fala da encarnação, da crucificação, da ressurreição, da exaltação e da glorificação. Nós podemos ver aqui os 5 pontos fundamentais acerca da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós, irmãos, vendo esses 5 pontos, percebendo que aqui se trata das doutrinas essenciais à nossa fé, e pela graça de Deus, Ele pôde resumir isso para nós em um único capítulo. Essa epístola aos Hebreus, como já temos visto, é uma epístola de uma extraordinária altura, largura, comprimento, profundidade. Nós não temos como esgotar essa epístola. E em um só capítulo nós nos deparamos com alguns aspectos sobre a nossa salvação. Aspectos estes que podemos chamá-los dos aspectos fundamentais. Vamos tentar caminhar até onde for possível, até onde o Senhor pode nos ajudar acerca deste assunto tão glorioso. Vamos falar sobre a encarnação do Senhor. Então, por favor, capítulo 2 da Epístola aos Hebreus, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Meus irmãos e irmãs, eu chamo a atenção de vocês para este versículo. Tamanha grandeza, tamanha profundidade, tamanha riqueza, tamanha beleza, podemos encontrar em um só versículo. Vamos bem devagar, porque
acredito, irmãos, que não encontramos em nenhum outro lugar na Bíblia onde podemos nos deparar com tantas verdades reunidas. Não podemos estudar esses assuntos considerando a sua extraordinária grandeza em qualquer outro capítulo da Bíblia, vendo essas verdades reunidas. Então vamos colocar tudo nos seus devidos lugares para que a gente possa caminhar. O tema desta palavra. Nós sabemos que aqui trata da nossa salvação. Se você observar o início do capítulo 2 da Epístola aos Hebreus, ele diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se não atentarmos para esta tão grande salvação? Então veja esta frase, tão grande salvação. Então nós podemos dizer que essa frase define este capítulo. Tão grande salvação. Porque ela é uma tão grande salvação. Então, como eu já lhes disse, em um só capítulo, ele vai colocar 5 pontos que vai revelar para nós esta tão grande salvação. Primeiro, encarnação. Segundo, crucificação. Terceiro, a ressurreição. Quarto, a exaltação. E quinto, a glorificação. Então vamos entender a encarnação do Senhor. Meus irmãos e irmãs, se nós não entendermos o que foi a encarnação do Senhor, nós nunca saberemos o que foi a nossa salvação. Ou em qual salvação estamos, ou que salvação é essa que dizemos ter. Uma das maiores deficiências que as pessoas têm em relação à salvação é porque elas não compreendem o que foi a encarnação. Vamos olhar isso com muito cuidado, porque nós precisamos saber a nossa posição nesta salvação. Onde nós nos encontramos? Como devemos viver? Porque nós temos inimigos invisíveis, porém mortais, que têm o poder de matar, de roubar e de destruir. Nós vivemos num mundo onde existem guerras espirituais que nos cercam por todos os lados. Como nós podemos nos posicionar? Como podemos sobressair? Então este capítulo vai nos mostrar. E o primeiro item é a encarnação. Qual é o propósito da encarnação? Vamos entender a encarnação de maneira bem simples. Isto é, o Filho de Deus, aquele que sempre eternamente foi Deus com Deus. O elemento humano jamais fez parte da sua natureza. Sua natureza sempre foi eternamente, essencialmente divina. Não havia na sua natureza nenhum resquício da natureza humana. Até porque quando ele encarnou, a natureza humana já estava corrompida. Quando Deus criou Adão, e Adão pecou, então ele corrompeu toda a natureza humana. Entenda isso. Toda a natureza humana, a partir da queda, todos os homens, todas as mulheres, todos. A Bíblia diz que todos pecaram. O que quer dizer a Bíblia quando afirma todos pecaram? Significa que todos agora estão debaixo da lei do pecado. E o salário do pecado é a morte. Então significa que não apenas estamos debaixo da lei do pecado, mas também todos nós estamos sujeitos à morte. Morte física, morte eterna, morte espiritual, ou morte espiritual, morte física e morte eterna. Todos. Agora observe, o propósito da encarnação do nosso Senhor Jesus, Ele encarnou. A Bíblia diz assim, o verbo se fez carne, João capítulo 1, versículo 14.
Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim: manifestado na carne, nosso Senhor um dia, ele encarnou, lá no útero de Maria, ele recebeu a natureza humana, que ele não tinha, ele só tinha a natureza divina, e lá no útero, quando ele foi gerado, ele recebeu a natureza humana, no ventre de Maria. E por quê? Qual a função disso? Para que ele pudesse participar da nossa natureza. Agora, uma outra natureza faz parte da sua natureza. Aquele que era 100% Deus, agora passa a ser também 100% homem. Paulo vai explicar isso de uma maneira magistral. Filipenses capítulo 2. Ele diz assim que ele, sendo Deus, ele não usurpou o fato de ser Deus. O que quer dizer isso? Ele não se agarrou a isso. Ele sempre foi eternamente Deus, mas ele não ficou agarrado a esse fato. Sabe o que ele fez? Daqueles 3 anos e 6 meses do seu ministério, aos 33 anos da sua vida, ele esvaziou das suas insígnias de glória para viver de acordo com a nossa natureza. E sabe o que implica isso? A natureza humana, mesmo antes de Adão pecar, ele tinha disposição para pecar. Isso implica dizer que o nosso Senhor também tinha disposição para pecar. Ele tinha disposição para pecar, porém ele não pecou. Quando ele enfrentou aquela tentação, em Mateus capítulo 4, em Lucas 4, foi uma tentação real. Quando Satanás o confrontou na tentação, foi uma tentação real. Hebreus capítulo 4, diz que ele foi provado em todas as coisas, porém sem pecado. Então por que ele teve que encarnar? Por que o nosso Senhor não desceu direto do céu para nos salvar? Por que Deus não faz as coisas, como poderíamos nós dizer, mais fáceis? Porque Deus não faria nada que venha ferir a sua santidade, o seu caráter santo, a sua glória. Deus não faz atalhos. Então, para que o Salvador, o Redentor, fosse na cruz morrer pelos nossos pecados, ele teria que ser 100% homem. Mas para que ele pudesse satisfazer a justiça de Deus, ele teria que ser 100% Deus. Então, por que ele encarnou? Para poder participar da nossa natureza. Implica dizer, para que ele pudesse participar de todas as guerras que nós travamos na nossa carne. Sabe por que ele se compadece de você? Sabe por que ele é um misericordioso e fiel sumo sacerdote? É porque ele sabe o que é tentação. Ele sabe o que é a aflição da carne. Ele sabe o que são os poderes malignos atormentando a sua mente, tentando te vencer, tentando te derrubar. Por isso, quando ele olha para nós, ele tem uma verdadeira compaixão de nós. Está vendo isso? Vamos bem devagar. Então, primeiro, ele encarnou para que pudesse participar da nossa natureza. Então, a encarnação significa que o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele se fez carne para ser um conosco. Não teria nenhum sentido, irmãos, não teria nenhum sentido se ele viesse do céu como Deus, para viver aqui na terra uma vida perfeita. Mas eu digo para você, se ele viesse diretamente do céu para a terra, ele não poderia morrer por nós. Ele jamais poderia ser sacrificado por nós. Ele jamais poderia sofrer o que ele sofreu por nós. Sabe por quê? Porque Deus não morre. Deus não morre. Ninguém poderia feri-lo. Ninguém poderia esmagá-lo. E a Bíblia diz, em Isaías 53, que foi o Pai que agradou moê-lo, porque se o Pai não tivesse permitido aquilo, nada aconteceria, mesmo ele sendo homem. E se ele tivesse descido diretamente do céu para nós, e não sendo parte da nossa natureza, ele não seria o Salvador ideal, ele não seria o Redentor ideal,
Ele poderia nos resgatar. Ele desceria até o inferno, destruiria Satanás, ele destruiria a morte, e assim como ele criou o universo e sustenta o universo pela palavra do seu poder, ele diria assim: estão todos redimidos. E assim, irmãos, todos nós estaríamos redimidos e viveríamos uma vida de redimidos. Eu te pergunto, qual seria o sentido de partirmos o pão, comermos da sua carne, bebermos do seu sangue? Qual seria o sentido, irmãos, de nós dizermos assim: Cristo está em nós e nós estamos em Cristo? A vida dele seria uma vida infinitamente como é, uma vida infinita, eterna. Essa vida jamais poderia nos habitar plenamente, porque para que essa vida pudesse se tornar também nossa vida, ele teve que viver a nossa vida e morrer as nossas mortes e ressuscitar. Ele venceu o pecado, foi na carne. Ele venceu a morte, foi na carne. Ele venceu o diabo, foi na carne. E tudo que ele fez por mim e por você. Isso não é impressionante? Isso não é impressionante? Ele se tornou um bebê indefeso. Ele se tornou uma ovelha muda que não abriu a boca. Ele fez tudo isso por você. E qual é o sentido que nós poderíamos obter do conhecimento do amor de Deus? Como seria o amor de Deus? Você diz assim: Deus Filho desceu à terra, viveu aqui e nos redimiu. Qual é a graça disso? Mude agora. O Deus Todo-Poderoso, o que criou os céus e a terra, ele se fez carne, ele se fez um bebê, ele cresceu numa vida de anonimato por 30 anos, aí ele foi até João Batista e passou pelas águas, ele entrou na nossa realidade de vida, ele viveu nossas dores, ele sentiu as guerras, as nossas angústias, o desespero de uma carne de pecado. Ele tinha uma carne de pecado, porém o pecado não estava na sua carne. Ele tinha uma carne como eu e você temos. Ele sentiu o que é uma vida, uma carne de pecado, porém os seus sentimentos nunca se tornaram atos. Porque lá em João 13, ele escancara o seu coração e diz assim: é por eles que eu me santifico. Lá em Atos 2 diz assim: Jesus, varão aprovado por Deus. E você sabe que ele viveu uma vida tão aprovada como homem, uma vida tão pura como homem, tão santa como homem, que um dia, quando ele subiu no Monte Hermon, ele poderia ter ascendido dali diretamente para os céus. Então seria um outro quadro. Então primeiro nós falamos da possibilidade dele não ter encarnado, dele ter descido essa terra como homem, como Deus, me perdoe, dele ter descido como Deus. Ele poderia nos redimir, mas nós nunca conheceríamos o amor de Deus, nunca saberíamos qual é o valor do sangue, nunca saberíamos qual foi o preço que Deus colocou para nos salvar. Nós nunca conheceríamos a graça de Deus, nunca conheceríamos a misericórdia de Deus e nunca conheceríamos o amor de Deus. Seria uma eternidade sem graça. Nós iríamos adorá-lo por adorar, como autômatos. Mas hoje não, irmãos, quando você pode cantar essa canção, exaltado. Você sabe que aquele que está exaltado no trono de glória, ele é Deus, mas ele também é homem. Ele é o Filho de Deus, mas também agora nós somos parte da sua vida, porque ele entrou na nossa vida. Para que nós pudéssemos fazer parte da sua vida, ele primeiro veio fazer parte da nossa vida. Quando ele entrou na nossa vida, ele resgatou toda a humanidade e redimiu lá na cruz do Calvário. Isso é lindo demais, irmãos. Isso é encarnação, não é uma doutrina qualquer. É um dos fundamentos, é um dos pilares da nossa fé. É um dos pilares do cristianismo. Observe isso. Aqui nós vemos o nosso Redentor, ele conhece o nosso sofrimento, ele conhece a nossa angústia, ele conhece as nossas dores. Quando você está diante dele em oração, esmagado, afligido, aí você fica com medo até de abrir a boca e dizer assim: Deus, me perdoa por causa do teu filho. Alguns de nós sentimos uma inquietação, um constrangimento, meu irmão e minha irmã.
eu quero te encorajar. Sempre que você sentir afligido, derrotado, esmagado, angustiado, debilitado, por causa do pecado, não se esconda da face de Deus. Não se esconda. Quando Adão pecou, não foi Deus que se escondeu, foi Adão que se escondeu. Adão se escondeu e não quis orar. Adão se escondeu porque não quis buscar a Deus. O que ele fez? Ele fez aquela cena ridícula. Pegou folhinhas de figueira para tampar a sua nudez. Irmãos, nossa vergonha está exposta diante de Deus. Deus sabe das nossas misérias. Quando você se encontrar assim, não se esconda, porque Deus não se esconde de você. Ele não se esconde de você. Então você tem um privilégio, você tem a alegria, mesmo debilitado, você pode dizer: Senhor, perdoa-me, lava-me com o sangue do teu Filho Jesus. Me perdoa por causa daquele sacrifício lá da cruz do Calvário. Me lava, não me deixe aqui. Não me deixe aqui escravo dos meus pecados. Não me deixe aqui no estado de morte espiritual. Não me deixe aqui abandonado na minha frieza, na minha indiferença. Lava-me, resgata-me por amor que tu tens ao teu amado Filho Jesus. Então, há duas razões acerca das naturezas do nosso Redentor. Então, em primeiro lugar, ele tinha que ser Deus. Por que ele tinha que ser 100% Deus? Para ter o poder de nos redimir. Guarde isso. Veja a questão das duas naturezas do nosso Redentor. Por um lado, ele tinha que ser Deus, para que tivesse o poder de nos redimir. Mas também ele tinha que ser homem, para poder sofrer no lugar daqueles os quais ele deveria redimir. Então ele não teve apenas o poder de nos redimir, mas também ele sofreu no lugar daqueles os quais ele redimiu. Que linda figura nós temos na cruz do Calvário. Aquele que era 100% homem, aquele que era 100% Deus. Aquele Deus, ele abriu mão das suas insígnias de glória, e ali na cruz do Calvário, a sua humanidade esmagada, a sua humanidade ferida, a sua humanidade enfrentando as dores, a sua humanidade enfrentando a morte, a sua humanidade que estava prestes a entrar no inferno e vencer Satanás, e vencer a morte. Na sua humanidade, ele fez tudo isso. Por isso ele era 100% homem, por isso ele era 100% Deus. Então nós concluímos que o Filho de Deus passou a possuir um elemento na sua natureza que ele não tinha na eternidade. Que elemento é esse? A carne, a nossa carne, essa natureza. Carne na Bíblia, embora o termo é genérico, mas espiritualmente falando, carne faz referência à natureza adâmica caída. Isso ele não tinha, irmãos, mas agora ele passou a ter. E ele pegou essa carne adâmica, com todas as disposições para o pecado, e ele venceu como um homem. Ele pegou e foi lá na cruz. E porque ele foi lá na cruz, com a dignidade da sua vida, no aspecto moral e espiritual diante de Deus, ele pôde vencer a morte, ele pôde vencer o pecado, ele pôde vencer Satanás. Porque aí está aquilo que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado em nosso lugar, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. O que isso quer dizer, irmãos? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Deus olha para Cristo, sabe o que ele vê? Ele vê a nós. E quando ele olha para nós, ele vê a obra de Cristo. Consegue entender isso? Quando Deus olha para Cristo, ele vê a nós. E quando Deus olha para nós, ele vê a obra de Cristo. Este é o grande mistério que Paulo fala em Efésios capítulo 5. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Porque Cristo e a igreja se tornou um corpo orgânico. O cabeça está no trono e o seu corpo está na terra.
A vida que está no cabeça é a vida que está no corpo. Se isso não for realidade para nós, então nada mais é realidade, irmãos. Tudo está perdido. Salvação está perdida. Se isso não é fato para nós, então tudo que falamos de evangelho é uma história escalabrosa. Se isso aqui não é um fato, então não há nenhum sentido estarmos aqui, irmãos. Como diz Paulo, lá em 1 Coríntios, somos os mais tolos de todos os homens. Se a nossa fé é vã, a nossa fé não é vã, a nossa fé é verdadeira. A nossa fé, ela está assegurada na obra que Cristo realizou por nós lá na cruz do Calvário. Por isso ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. A nossa fé se apoia na obra de Cristo e na pessoa de Cristo. Guarde isso, irmãos. A nossa fé se apoia na obra de Cristo e na pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo e a obra de Cristo são os fundamentos da nossa fé. Então, se isto é fato, então nós apropriamos disso na nossa vida. Que verdade impressionante, que verdade estonteante. Agora, a sua vida se tornou nossa vida, porque Ele que entrou na nossa vida, Ele redimiu a raça humana. Agora, Ele pegou a carne de pecado e exaltou essa carne de tal forma na sua vida, não na minha, na vida dEle, não na nossa, mas na vida dEle. Como assim, irmãos? Quando Ele assumiu essa natureza humana, com todas as possibilidades para o pecado, com todas as disposições para fracassos, quedas, tentações, e nessa carne, Ele não cometeu nenhum pecado, embora tenha sido tentado. Agora, irmãos, nós vivemos, não é pela nossa vida, nós vivemos é pela sua vida. Olha o que Paulo diz lá em Gálatas 2:20, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você nunca vai entender esse versículo se você não compreender a encarnação. Você pode citá-lo como um chavão de retórica. Sabe qual o efeito que isso tem? Zero. Não tem efeito nenhum. Mas quando você entende a encarnação, quando você entende que o nosso Senhor Jesus entrou pelo processo orgânico, biológico da vida, ali no útero de Maria, o Espírito Santo o gerou ali. E lá no útero de Maria, ele adquiriu a natureza humana. A natureza humana. Agora, essa natureza, ela é parte essencial da sua vida eternamente. Escute, irmãos, ele é homem e ele é Deus eternamente. Então, quando você compreende isto, que ele entrou no limite da nossa vida, ele foi tentado em nosso lugar. A tentação, lá em Mateus capítulo 4, a tentação do nosso Senhor foi muito pior do que a tentação de Adão. Ele foi tentado em várias áreas, ou em todas as áreas, que revelam as compulsões do nosso coração, e ele não caiu. A tentação dele foi mais insidiosa, porém ele não caiu. Ele venceu a tentação, ele não aceitou os poderes deste mundo, ele não aceitou alimentar as pessoas com pães debaixo da ordem de Satanás, ele recusou ser um espetáculo, quando Satanás mandou ele pular do pináculo do templo. Ele venceu Satanás na tentação, ele venceu a carne, ele venceu o mundo, ele entrou na crucificação, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele ressuscitou e se tornou nossa vida. Então você consegue entender isso? Então, se ele é a nossa vida, nós podemos dizer, para mim o viver é Cristo. Não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Você precisa dizer isso com gozo, com fé no seu coração. Jamais vamos compreender a doutrina da encarnação se não compreendermos a doutrina do pecado. Deixe-me colocar algumas proposições e aqui nós vamos concluir. Eu quero fazer duas perguntas. A primeira, como podemos entender a morte do nosso Senhor em nosso lugar? Tudo aquilo que Ele fez lá na cruz por nós, se não entendermos a doutrina do pecado.
Como poderemos compreender, irmãos, a morte do Senhor? Tudo o que Ele fez, se nós não entendemos a doutrina do pecado. Segunda pergunta: por que foi absolutamente necessário que o Filho de Deus assumisse a natureza humana? Veja essas duas perguntas. Então vou repeti-las. Como podemos entender a morte do Senhor Jesus no nosso lugar, se nós não entendermos a doutrina do pecado? Então deixe-me falar rapidamente. Você e eu estávamos eternamente condenados. No dia que você nasceu, seus pais com certeza fizeram uma festa, mas você nasceu já a caminho do inferno. Você já nasceu morrendo. Cada dia que se passou na sua vida foi um dia a menos. Perguntaram para Galileu Galilei: quantos anos você tem? Ele disse: acho que 7 ou 8 anos. Mas ele estava com barba branca. A pessoa assustou: 7 ou 8? Ele disse: sim, eu creio que ainda vou viver 7 ou 8 anos, porque os anos que tinha eu já perdi. Agora os anos que tenho é o que eu vou viver. Eu acho que eu ainda vou viver 7 ou 8 anos. E é verdade, irmãos. A gente já nasce morrendo. Quantos anos você tem? Você vai dizer assim: eu tenho 30, eu tenho 40, né? Não, na verdade você pode ter meia dúzia, porque você nunca sabe quando é que você vai encontrar a morte. Mas se você olhar do ponto de vista biológico, você vai para a Bíblia, 70, 80 anos. Então você pensa, irmãos, todos nós já nascemos morrendo. Todos os dias, irmãos, é um dia a menos. Toda semana é uma semana a menos. Então você vê o que é a vida? Como diz Moisés no Salmo 90, passa tão rápido e nós voamos, não é? Mas nós não temos que nos preocupar com isso, irmãos, porque o nosso Senhor, Ele venceu a morte. E o dia que eu e você entrarmos na morte, Ele está do outro lado nos esperando. Porque o nosso Senhor venceu a morte. Agora nós não somos filhos da ira. Nós não somos filhos da ira, nós somos filhos do seu amor. Nós somos filhos por adoção. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então veja bem, como poderemos entender a morte do Senhor se não entendemos a doutrina do pecado? Então a doutrina do pecado é essa: todos pecaram. Uma criança linda, perfeita, mas ela tem disposição para cometer os piores crimes. Todo criminoso um dia foi um bebê lindo. Todo o terrorista do Estado Islâmico foi uma criança fofa. Não é verdade? Mas o que é isso? É a natureza pecaminosa. É a natureza adâmica. E o Senhor Jesus, Ele assumiu essa natureza. E Ele resgatou essa natureza. Ele redimiu essa natureza. Ele glorificou essa natureza. E é por causa da natureza dele que nós estamos sendo transformados à sua imagem. Nós estamos sendo transformados à imagem do Filho de Deus. E a segunda pergunta: por que foi absolutamente necessário que o Filho de Deus assumisse a natureza humana? Permita-me colocar 3 proposições para você. Por que foi absolutamente necessário que o Filho de Deus assumisse a natureza humana? E aqui nós vamos encerrar. Primeira proposição. Eu até já disse isso, mas eu quero enfatizar novamente. Se o Senhor Jesus tivesse vindo diretamente do céu, sem que a sua natureza, ou sem que a natureza humana fizesse parte da sua natureza, sem que a sua natureza humana fosse retirada da Virgem Maria, ele não poderia ser membro da nossa raça. Ele não poderia ser o filho primogênito de Deus. Qual é a posição que o nosso Senhor ocupa na família eterna de Deus? Primogênito. Quem ele era antes da encarnação? Unigênito. Nós não éramos filhos, aliás, éramos filhos da ira, mas nós não éramos filhos do amor de Deus. Então Jesus, antes da sua morte, ele era o unigênito. Depois da sua morte, ele passou a ser o primogênito. Como isso foi possível? Porque ele veio e assumiu a nossa natureza. A segunda proposição: se o Senhor Jesus não fosse membro da nossa raça, não poderia livrar-nos
da escravidão, primeiro, da culpa, segundo, do domínio e do poder do pecado. Se ele não fizesse parte da nossa natureza, ele jamais iria nos libertar da culpa. Deixe-me te dizer isso. Desde que nós nascemos em pecado, Davi diz assim no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. O que ele quer dizer? Todos nós, que um dia fomos bebezinhos lindos, nascemos em pecado. Já nascemos condenados, já nascemos culpados. Todo bebê, toda criança, por mais inocente que seja, já é culpada. Ninguém nasce, irmãos, fora da culpa. Todos nós nascemos debaixo da culpa. Mas não é só isso. Não é só a questão da culpa. É também o poder do pecado. O pecado é um poder devastador, destruidor. Mesmo nós redimidos, irmãos, esse poder, esse pecado ainda está na nossa natureza, nós ainda não fomos totalmente livres deles. Deus perdoa em Cristo todos os nossos pecados, plural, mas pecado, natureza ainda está em nós. Esse pecado, ele precisa experimentar o trabalho e o poder da cruz de Cristo Jesus. Este é só o caminho da cruz, mas nós nunca poderíamos nos libertar da culpa e nem do poder do pecado se o Senhor Jesus não tivesse assumido a nossa natureza humana, ou a nossa natureza, ou a natureza humana em si. Mas porque ele assumiu, ele também entrou debaixo da culpa. Ele esteve debaixo do domínio do pecado, mas mesmo debaixo da culpa, e mesmo debaixo do domínio do pecado, ele não foi culpado de nada. Ele diz assim em João 14, aí vem o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim. Satanás não tinha do que acusá-lo. Irmãos, imagine, ele foi julgado por 6 tribunais, vocês sabem disso? Ele sofreu 6 julgamentos, desde a meia-noite até as 9 horas da manhã, 6 julgamentos. Por que 6 julgamentos, irmãos? Porque nenhum tribunal achou nele culpa. Não havia nele culpa. Por fim, Pilatos queria libertá-lo, mas se Pilatos libertasse, ele arrumaria problema com os judeus. Então Pilatos, para tentar salvar Jesus, ele fez uma cartada final, pegou o pior bandido. Você sabe como é que chamava Barrabás? Sabe qual era o nome de Barrabás? Filho, Abas. Então ele chamava Bar-Abas. Sabe qual era o nome dele, a tradução? Filho de Deus. O Bar-Abas era o filho de Deus. Mas sabe qual era o primeiro nome dele? Jesus Bar-Abas. Ele também chamava Jesus. Veja que curioso, que extraordinária coincidência. De um lado estava Jesus, o Filho de Deus, e do outro lado, Jesus, o Filho de Deus. É curioso isso, irmãos. Só que um era o Filho, e o outro era um filho. Se fosse, será que foi? Não sei. Mas escute isso. Agora imagine, da onde Jesus estava? Era a Fortaleza Antônia. Então, naquele pátio, até a cela de Barrabás não era muito longe. Havia uma multidão gritando. Então ele sabia que haveria crucificação. Imagine quando os soldados chegaram para buscar o Jesus Bar-Abás. Ele pensou que ele seria crucificado. E ele foi levado. Então Pilatos tentou salvar Jesus ali. Colocou um que fosse pior do que ele, infinitamente pior do que ele. Aí o povo escolheu quem? Barrabás. Escolheu o Filho de Deus, o Jesus Filho de Deus. Mas qual Jesus o Filho de Deus, irmãos? Porque os dois tinham o mesmo nome. Eles escolheram aquele que era o Filho de Deus. Filho com F maiúsculo. Filho. Escolheram o eterno, aquele que não tinha pecado. Essa não foi uma escolha, irmãos, do povo. Aí é que está. Aí é que está, irmãos, porque nele não tinha pecado. Mas por que então que o povo escolheu ele? Não olhe dessa forma. Foi o Pai que o entregou por nós. Não foi o povo que disse, queremos ele. O Pai que decidiu esmagar ele no nosso lugar.
porque Barrabás não poderia nos salvar. Mas o nosso Senhor Jesus era o único meio de nós sermos salvos, ser livres da culpa, ser livres do domínio do pecado. Não era um problema a crucificação, não era um problema entre judeus, nem mesmo de romanos. 6 tribunais não acharam culpa. E ninguém poderia achar culpa, porque ele não era o culpado éramos nós. Você consegue entender? O culpado era você. Nós éramos os culpados. O Barrabás era o culpado. Barrabás significa todos nós, irmãos. Todos nós éramos o Barrabás. Mas nós não podíamos morrer pelos nossos pecados. E ninguém a não ser ele, o Filho de Deus, somente esse poderia nos livrar da culpa do pecado eternamente. Então ele foi lá e morreu. A terceira proposição: era necessário que o Redentor tivesse ancestrais humanos e recebesse a carga genética deles. E somente com a união das duas naturezas, divina e humana, isso foi possível. Então você vê, ele tinha ancestrais humanos, agora ele entrou na genealogia humana. Ele é o filho de Davi. Lembra daquele cego, quando ele diz assim: Jesus, filho de Davi? Que oração é aquela, irmãos? Que oração foi daquele cego? Tem compaixão de mim. Aquele homem entrou em todo o Velho Testamento em questões de segundos. Ele entrou ele entendeu a encarnação em questões de segundos. Quando ele disse Jesus, filho de Davi, ele estava dizendo que ele era homem e ele era Deus. Tem misericórdia de mim. Que oração é essa, irmãos? Tem umas orações na Bíblia que elas duraram alguns segundos, mas elas estremeceram os céus. Essa é uma delas. Aquele publicano: sê propício a mim, ó Deus. Ele estava dizendo assim: tira a tampa da arca, porque o propiciatório ficava em cima da arca. E ali, irmãos, era onde o sumo sacerdote aspergia o sangue. Propiciatório. Era ali que era feita e consumada a obra da expiação. Então tinha o propiciatório, que era a tampa da arca. Mas dentro da arca estava a vara de Arão que floresceu, que fala do poder da autoridade em ressurreição. Tinha um pote de maná que fala que Cristo é a nossa provisão. Que lindo isso, irmãos. Estava tudo ali dentro. O maná estava lá dentro, a vara de Arão estava lá dentro, as tábuas da lei, porque Cristo é a palavra. Tudo estava lá dentro, revelando Cristo. É como se ele dissesse: tira a tampa da arca, eu quero entrar para desfrutar das profundezas de Cristo. Você está vendo, irmãos? Orações pequenas, mas orações que estremecem os céus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa é a genealogia de Mateus, Jesus o rei. Quando ele estava dizendo filho de Davi, ele estava dizendo: tu és o rei dos reis. Tu és o rei dos reis. Olha o ladrão da cruz, que oraçãozinha pequena. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você conhece uma fé no Novo Testamento maior do que essa? Eu me atrevo a dizer que eu não conheço nenhuma pessoa na Bíblia que teve uma fé como essa. Talvez no nível de Abraão aqui. Lá, esmagado, desfigurado, estraçalhado, condenado, cravado naquela cruz, ele diz assim: Senhor. Sabe qual é a palavra que ele usa ali? No grego é Kyrios. Sabe quem era a única pessoa que poderia receber aquele nome na terra? Só um: César. Aí ele vira para Jesus e diz: Senhor. Para aquele ladrão da cruz, não era César o Senhor, era Jesus o Senhor. E diz: lembra-te de mim. Por que lembrar, irmãos? Que lembrança tem um morto? Qual é a lembrança de um morto? Nenhuma, para um incrédulo. Mas aquele ladrão da cruz, ele era um cristão, porque ele converteu ali e cresceu naquela cruz, e deu fruto naquela cruz. Você já viu isso, irmãos? Em questão de segundos, ele se tornou um gigante espiritual. Ele diz assim: lembra-te de mim, porque ele sabia que Jesus não iria morrer. E quando ele diz lembra-te de mim, é porque ele sabia que ele iria morrer. Então ele diz: lembra-te de mim. Olha o que ele diz, irmãos. Ele sabia que Jesus era o Senhor.
e sabia que ele também era o Salvador. E por último ele diz assim, quando entrares no teu reino, reino? O que um crucificado naquela situação tinha, a não ser a condenação, mas ele sabia que Jesus tinha um reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus deu muito mais do que ele pediu, disse, você vai estar comigo no paraíso. Orações curtas, orações que abalam os céus. Essas são as orações da Bíblia, irmãos. Orações de corações rasgados. Graças a Deus, irmãos. Então, com a encarnação do Filho de Deus, passamos a usufruir toda a sua vida, irmãos. Eu vou repetir isso bem devagar. Com a encarnação do Filho de Deus, nós passamos a usufruir toda a sua vida. Todo o poder que está em Cristo se torna nosso. Segundo, tudo que Cristo pode cumprir se torna nosso. Terceiro, recebemos tudo o que Cristo é hoje. Tudo que Cristo é hoje, tudo que Cristo é agora, tudo que Cristo é eternamente, nós recebemos, é nosso, é meu, é teu, é nosso. E por último, tudo que Cristo pode fazer hoje é nosso. Por quê, irmãos? Porque agora nós somos partes da sua vida. Não fomos nós que entramos, foi Ele que entrou. Ele entrou na nossa vida. Ele diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ah, irmãos, quando a terceira pessoa da bendita Trindade veio, ele veio fazer uma das grandes obras neste universo. Uma obra tão grande como foi a obra do Calvário. Ele veio fazer de nós uma habitação para Cristo eternamente. Por isso nós somos chamados de templo do Espírito. Ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Ele não foi preparar lugar para nós na casa, ele foi fazer de nós um lugar nesta casa. Porque no mesmo capítulo, no versículo 23, ele disse, alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Agora, irmãos, tudo o que Cristo é, passa a habitar o nosso coração. Isto é fé, isto é vida cristã. Então você não precisa temer. Se você tem vivido uma vida de temor, uma vida de acusação, uma vida de culpa, se alguma coisa tem acontecido para te jogar para baixo, para destruir sua vida espiritual, não aceite isso, porque Cristo é tudo o que você tem. Ele entrou para fazer uma habitação eterna dentro de você. Ele veio e destruiu toda a culpa. Quantas acusações têm vindo sobre você? Quantas mensagens horríveis, terríveis, devastadoras têm vindo ao teu coração, têm vindo à tua vida, dizendo que você não é filho, que você não é filha, que você está debaixo de condenação. Isso não é verdade. Cristo levou para sempre toda a culpa que era contra nós. Todo o poder do pecado, todo o poder de Satanás, Ele venceu lá na cruz do Calvário. E graças a Deus, porque Ele fez parte da nossa natureza. E graças a Deus, porque nós somos partes também da sua natureza. Que Deus vos abençoe. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Bendito é o teu nome para todo sempre. Agora, Senhor, nós queremos comer deste pão, nós queremos beber deste cálice, comer e beber com todas as implicações que esses elementos têm para a nossa vida, Senhor. Saber que agora nós somos partes da tua vida, saber que agora há um homem sentado na glória, e aquele homem, ele venceu o mundo, ele venceu a carne, ele venceu a morte, ele venceu o diabo no nosso lugar. Ele é o nosso representante diante de Deus. É porque Ele está sentado na glória, é a certeza que nós temos que um dia também iremos para esta mesma glória. Ajuda-nos, Senhor, nesta manhã. Ajuda-nos para que a vida da Tua palavra possa inundar todo o nosso ser. Nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos, Espírito Santo, para que a vida e o poder dessa palavra possa tocar-nos de maneira tão profunda nesta hora. No nome de Jesus. Amém.